Arquitetura e Design. Oferecimento CKS Incorporações. Construindo qualidade. E IDELI Ambientes. Essencial é ser você. Bem-vinda a IDELI, que junto com a CKS está aqui conosco no Arquitetura e Design. Muito bem, queria lembrar você que pode nos assistir tanto pelos canais 524 e 24 da NET, quanto pelo Facebook da RDC TV ou pelo meu Facebook. Os meus seguidores que estiverem no ar, eles vão assistir pela minha Watch Party, que é aquela coisa tecnológica que eu faço todo dia, que é um compartilhamento que as pessoas assistem o vídeo que tu estás assistindo ou atuando, né? Muito bem. Nós estamos com um programa hoje super animado, cheio de convidados, uma delícia para essa segunda-feira, que finalmente abriu um solzinho, parece que deu uma secadinha no ar, graças a Deus. Não há cabelo que resista a esse clima, meu Deus. O Marcos não deve sentir muito isso, nosso convidado, ele é engenheiro civil, ele vai falar sobre um evento na área dele, e ele é de Alagoas, não é? Então, tá há quanto tempo aqui, Marcos? Estou há 9 anos aqui. O clima agora está até tranquilo, né? Mas o fim de semana foi um pouco mais intenso. Deve estranhar, né? A gente tenta acostumar, já né? acostumou. Mas toda vez quando vem o inverno, a gente sente um pouquinho a diferença. Eu adoro o sotaque, vou fazer ele falar bastante. Muito bem, aqui ao meu lado está a Monique. A Monique Fontes é arquiteta, ela tem escritório aqui em Porto Alegre e lá em Novo Hamburgo, né, Monique? Não, tu atuas lá também, né, na região, mas o teu QG é Porto Alegre. Isso. Né? Mas tu anda pela... também em Porto Alegre, Canoas, região toda ali do Vale dos Sinos, Santa Catarina, e temos também projeto fora do Brasil, em Assunção, no Paraguai. Olha, maravilha, adoro gente que trabalha, que faz, empreendedora. Nesse mundo de hoje, a pessoa tem que, né, correr. Senão, né, Monique, a coisa para, né? Se tem um mercado que não está muito bom, o outro está melhor, e assim tu vai indo, né? Isso aí. E vai ficando conhecida. O trabalho da Monique está incrível lá na Mostra Glass, que está aberta desde sábado, lá no eFashion Outlet, em Novo Hamburgo. Eu estive lá, abriu sábado de tarde, eu fui lá direto no sábado de tarde, já para conferir, até porque eu não sei se eu vou conseguir ir na abertura oficial, então já me adiantei. Tá muito bacana, daqui a pouco a gente vai falar bastante. E tem uma pedra absurdamente linda, eu fiquei apaixonada, eu adoro pedra. Muito bem. Nós temos também a Cristina, não é? Cristina Rosa. Cristina Rosa, parece um nome de música, uma coisa assim. A Cristina Rosa é artista visual, e ela está com um trabalho incrível e uma exposição que daqui a pouquinho nós vamos contar tudo a respeito dela, né, Cristina? Sim. Não me esconda nada. Eu adorei tuas peças. Contarei tudo sobre aquelas roupinhas. Aquelas roupinhas. Eu só vou dar um spoiler. Roupas para não usar. Que será? E a Kelly é arte educadora. Kelly Bernardo Martinez. E teve um evento no sábado, conectado lá com a Galeria Gravura do Clube do Museu. Também vai contar pra gente como é que as pessoas podem participar. Mês que vem vai ter outro, então vai contar como é que foi esse e fazer uma projeção do próximo, né? Para as pessoas participarem todas deste evento. Tudo que é conectado com arte, com arquitetura, com engenharia, com design, com paisagismo, tudo isso nos interessa. Muito bem. Vamos nós, então? Vamos. Olha, maravilha. A gente quer conversar sobre... a gente não tá com imagem aqui no estúdio, só para avisar vocês. A gente vai começar falando, então, do ambiente dela, lá na Mostra Glass. E o ambiente tem a proposta, né, de ser um espaço meio gourmet. Assim, eu queria que tu contasse o nome do ambiente, a metragem, qual é a proposta. Porque a Mostra tem 15 ambientes. E nesses 15 ambientes a gente vê uma casa toda e claro que também os ambientes que não são tão comuns ou imprescindíveis como uma gourmeteria que pode ser a substituta de uma área social, né? Com uma cozinha no meio, uma planta diferente. As pessoas estão convivendo muito ao redor da comida hoje em dia e foi isso que tu fizeste mais ou menos, né? Isso, nós fomos convidados então o escritório, né, foi convidado para fazer o projeto da cozinha da mostra esse ano pela marcenaria que é nossos parceiros, né, lá de Harmonia, Perfect, Móveis Perfect. E a ideia, o ambiente ele é grande, né? Então eu já no início
sabia que a cozinha teria 33 metros quadrados, então queria tirar proveito e fazer aquela cozinha que todo mundo sonha, né? Uma cozinha que a gente pode receber família, amigos, que está em volta ali da ilha, do fogão, todo mundo cozinhando junto, né? E aí a gente também queria fazer uma cozinha bem elegante, bem bacana, mas ao mesmo tempo bem prática, bem funcional. Então o primeiro elemento que foi escolhido foi aquela pedra, né, que a gente usou nas bancadas, que é um quartzito, se chama Fusion Deluxe. E ele vem de Minas Gerais, é uma pedra nacional, tá? E daí que veio também o nome da cozinha. A cozinha se chama Cozinha Deluxe, em homenagem àquela pedra maravilhosa. Ai, que bárbaro. Desculpa, Marcos Firman, o nosso engenheiro que está aqui no programa hoje, eu achei interessante porque tem procedência de pedras de vários lugares do Brasil. Isso. Eu acho até que tem uma pedra de Alagoas, se não me engano. Eu acho que tem. Eu acho que sim. Sabia que tem pedras incríveis lá? Sim, lá tem umas regiões que tem pedras muito bonitas lá, que o pessoal usa bastante na decoração, arquitetura, né? Eu acho interessante porque as mostras também têm essa função, né, de compartilhar conhecimento, informação, né, mostrar para as pessoas o que o mercado oferece. E eu fiquei super bem impressionada. A gente tem que explorar o que é daqui, né? Então achei bárbaro. E a partir daquela pedra a gente escolheu os outros elementos, né? Então ela tem um fundo assim meio acinzentado. Nós temos fotos dela, do ambiente, assim que for possível, vamos largar as imagens, enquanto a gente vai comentando aqui. Tá. Tudo partiu da pedra. Da pedra, ali, ó. Do mobiliário, tudo isso. Então, a marcenaria a gente acabou utilizando ela em tons de cinza e o amadeirado, que combina também, né? Esses veios da pedra, eles são formados a partir da infiltração da água. E aí ele fica com um veio dourado, por isso também a gente tirou partido dos elementos dourados. Então tem aquele misturador gourmet maravilhoso dourado, tem os pendentes dourados sobre a mesa ali, que faz também, né, uma composição com a ilha. Utilizamos as bordas arredondadas, que veio muito também lá de Milão, né, Elone? Tu esteve lá. A cadeira, uma peça de design a gente queria trazer, né, para dentro do ambiente, então a gente escolheu essa cadeira linda, em madeira, com couro. Os eletros em preto para fazer essa composição, né? Então, como a gente escolheu os metais dourados, a gente partiu para o preto nos eletros. Lá no fundo a gente vê uma cristaleira toda iluminada, as prateleiras são todas iluminadas, então valoriza mais ainda as peças que a gente tem dentro, né? As taças. Trouxe um pouquinho do verde através de um pequeno recanto com um verde natural e também com aqueles quadros maravilhosos, né? Com aquela imagem assim que dá também um ar super descontraído para o ambiente e quebra um pouco dessa rigidez, né, da pedra, da bancada mais bruta. Então traz um movimento para dentro do espaço. A gente tem outras imagens, a gente pode seguir mostrando outras fotos. E é interessante observar nesse ambiente, como nos demais, a importância da iluminação, né, Monique? Muito. Acho que a iluminação dela muito bem. Sim, ela vem sempre para valorizar, né, os elementos. Então a gente abusou da iluminação, a gente tem iluminação na marcenaria ali sobre a bancada para valorizar a pedra, a gente tem uma canaleta, né, que acompanha o desenho dos armários com LED tubulares, que faz uma iluminação mais geral para o espaço. A gente tem também iluminação lá numa sanca, que faz todo o perímetro do ambiente. E também aqueles perfis de LED que dão aquele jogo junto com os quadros, que eu acho que vai aparecer em alguma imagem aí também. Que também está bem bacana, o pessoal gostou bastante, porque é uma tendência, né? É um elemento novo que a gente está utilizando bastante agora na arquitetura. Certo, podemos ir mudando as imagens, que a gente tem esse outro lado do ambiente, que a Monique está relatando, que tem um quadro. Aí é um detalhe, essa pedra é muito louca, porque em algumas situações, especialmente nas fotos que eu estou vendo agora, ela parece madeira, né? Parece uma madeira quase de demolição. E ao vivo não tem essa sensação, né? Na foto é mais intensa. Mas ao vivo ela é de uma beleza impressionante. Ela está fazendo muito sucesso, essa pedra. E o pessoal não acredita que é uma pedra natural, que é uma pedra daqui, né? A gente também tirou partido da marcenaria e a gente pode ver o detalhe do puxador sobre a pedra, né? Então, assim, a marcenaria envolve a pedra e não tem um puxador, fica tudo bem clean, bem limpo, né? A gente utilizou fecha também... o toque, o sistema... Isso, depois para fechar o fecho-toque.
o sistema também de prateleiras giratórias, Aí eu lembro prateleiras de que tu falaste, canto. a gente pode seguir, talvez tenha uma foto do canto, não me lembro se tem, porque a marcenaria interna, né, ocupa Tá muito todo o bacana. espaço. Sim. E ela realmente é giratória, Isso. bem giratória no canto, e tem uma outra também que tem uma mobilidade, Isso. que facilita o uso, né? Isso, dia a dia. Então, para quem quer fazer uma dispensa, para quem quer aproveitar bem o cantinho, que às vezes o pessoal fica com medo, né? Então pode abusar. As próprias divisórias dos talheres, a gente também fez um desenho na diagonal que está fazendo bastante sucesso. Pois é, me chamou a atenção. Por que aquele desenho na diagonal, assim, para chamar a atenção, Por para que tem que ser sempre retinho, né? Por que Sim. não fazer? Eu acho que é um detalhe simples que a gente pode aplicar sempre nos projetos, porque não onera muito, né? Então, assim, vai da gente ser criativos e proporcionar outras experiências para os clientes, né? Sim. E isso é uma coisa que o pessoal está adorando, né? Foi, assim, um ponto que a gente nem imaginava que ia fazer tanto sucesso. E vale referir que essa mostra tem os fornecedores presentes no ambiente. Isso eu acho tão Muito. interessante. Assim, a gente tem que a montagem foi feita em 6 dias. Então, assim, em 6 dias a gente montou, por ser um shopping, a montagem era sempre feita das 10 às 6 da manhã. Então foi assim, Algum uma engenheiro, loucura. Marcos, deve ter assumido essa bronca, porque é uma construção dentro do shopping, uma coisa... 500 metros quadrados, é isso? Sim. É uma coisa maluca. Tem que ter todo um planejamento bem certinho para não impactar o horário do estabelecimento. Sim, Exatamente. é só não depois que atrapalhar. fecha. Sim. A partir de 10 da noite. 10 acho que da era. noite até às 6 da manhã. É. Então, todo mundo trabalhando no terceiro turno, né? E sim. os fornecedores todos foram, assim, incríveis. Os funcionários, a gente, né, só consegue fazer esses ambientes lindos por causa deles, né? Porque a gente cria, mas quem executa Olha são que eles. interessante esse ângulo da mesa incrustada na pedra, Isso. isso. Muito bonito. Muito bom gosto. É muito bom gosto, né? O espaço. No piso a gente utilizou um porcelanato. Aí os quadros com a Nossa. iluminação, que bacana que fica. O pessoal tá gostando a iluminação também. ao vivo é mais interessante que na foto. A foto fica meio feérica, a coisa Isso, parece que explode é um exagerada. pouco. Mas ao vivo tá numa medida muito bacana. Assim. Esse verde, esses quadros, eles têm 70 por 1,40, então eles são quadros bem generosos, né? A gente poderia ter uma composição dessa numa sala, num quarto, né? Mas a gente resolveu trazer também um pouquinho para a cozinha, porque eu acho que a arte pode estar presente em todos os cantinhos da casa, do dia a dia, né? E ela é toda fracionada, como a gente tem a obra de arte aqui no Isso. estúdio também. Eu acho que, agora, boa tarde também, falando um pouquinho, isso me fez lembrar a arquitetura do Álvaro Siza, que foi o arquiteto da Fundação Iberê Camargo. Kelly. E aí, no segundo piso, tem uma janela que todas as janelas da Fundação Iberê são propositais, né? Sim. E uma delas é para aquele morro que tem atrás da fundação. E a sensação que a gente tem com essas fotos que tu trouxe é a mesma que quando a gente está, a mesma de quando a gente está lá na Fundação Iberê, né? Porque aí, onde é que está essa janela, né? Ela está mostrando todo o arvorio que tem, todas as árvores que tem do lado de fora, né? Sim, valorizando, né, a natureza. Gosto bastante de trazer um pouquinho do verde sempre em alguma maneira. Então a gente tem bastante verdinho natural, que a gente usou suculentas por ser mais resistente, né? Sim. Mas também através desse super painel lindo que tá ali. A gente tem também um detalhe nesse aéreo aí estava desligado, mas tem uma TV embutida, então um sistema, né, de TV embutida na porta central. E aí a gente consegue visualizar, né, passar um filme, uma música, né, enquanto está cozinhando, recebendo. Então o pessoal também Aonde gostou ela bastante. fica exatamente? São Maria? 3 portas naquele aéreo ali, que é um vidro reflecta fumê. Ela e em ela cima. fica na central, na porta central. Isso. Certo. E aí o pessoal tá gostando bastante, né? Porque poder interagir, a tecnologia tem que estar sempre presente, né? Eu acho que quando eu fui lá não estava ligada, imagino. Nas fotos ela estava desligada. Sim. Mas ficou muito bacana essa proporção toda. Tu chegaste a fazer no mundo real, que se não é que seja o irreal, mas para algum cliente, uma cozinha com a bancada de pedra, assim como essa? Sim, a gente tem projetos assim também de cozinhas grandiosas, né? A gente entregou o ano passado, bem bacana lá no Terraville, então a cozinha era bem generosa, tinha também uma ilha, né, com uma pedra linda também, preta. Então lá era um casamento de madeira com preto, também com tons de cinza. A pedra não era tão exótica assim. Pela primeira vez eu estou usando uma pedra exótica, mas... E está fazendo grande sucesso, tanto sucesso vixe? que a gente vai ter que, né, implementar nos próximos projetos. Aí a cadeira, ó, que é linda. Do Sérgio Batista, lá da UTS, né? A UTS é uma das apoiadoras, né, Isso. do evento. Isso.
É linda essa cadeira. Inclusive, no outro ambiente tem uma mesa que estava em Milão esse ano. Isso, essa também estava. Também estava. Essa também estava lá no estande. Eu ia cometer uma injustiça, não lembrando disso. Ali a coifa também, nessa coifa o pessoal também está encantado, porque ela é uma coifa, parece uma coifa industrial, ela de fato funciona muito bem, ela foi feita sob medida, ela tem um paneleiro, né? Então o pessoal que gosta Ela foi feita sob medida para o espaço? Para o espaço, então ela também é imponente para combinar com o espaço, né? A gente também não botou uma coifa muito pequena, então também está fazendo bastante sucesso e pelo fato dela ser com essa pintura eletrostática preta, né? Não precisa ser aquele inox, né? Sim. Então assim, o pessoal tem gostado bastante, da loja Grau esta. E essa é da onde é? Novo Hamburgo Da loja mesmo? Grau de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo mesmo. Isso, eles são de Novo Hamburgo. Muito a maioria dos fornecedores são da região ali, né? Sim. E aquele material com aparência de madeira que está no fechamento do ambiente todo, que material? É MDF. Toda a marcenaria foi feita com MDF, né? Então a gente se utilizou dessa chapa de madeira, que é Nogal Sevilha. Depois a gente usou o cinza ali, que ele é um cinza mais neutro. Alguns toques com um cinza mais escuro, chumbo. E o piso também cinza, né? Para poder fazer a base e deixar que a pedra reinasse, né? Junto com a madeira. Sim. Eu até falei com o Rafael da Qualitá, mandei um WhatsApp para ele que eu fiquei impressionada. Com a pedra. Com as pedras, e a tua em particular, com as pedras da mostra. Qualitá. Queria que ele viesse aqui quinta-feira, mas ele está viajando. Vamos ver como vai ser. Tá linda, a pedra está fazendo muito sucesso mesmo. E aquele material reflexivo lá das prateleiras aéreas, o que material é? Lá é um vidro. É vidro, né? Pintado? É um vidro um pouquinho leitoso, né? E aí aquela iluminação, é muito bacana esse sistema da AMA Design aqui de Garibaldi. Eles têm uma iluminação e ela fica muito uniforme porque ela é uma fita de LED, só que ela tem um visor de acrílico. Então ela consegue distribuir bem pelo vidro, né? Não fica os pontilhados. Esse sistema da TV também é da AMA, também é deles, né? E é muito bacana. A gente acaba descobrindo coisas, como eu falei antes em mostra, né? O fornecedor, se não conhecia. Não, são maravilhosos. Muito interessante. Isso. Muito bacana. E no segundo semestre tem uma outra edição da Mostra Glass, né? Isso, que eles fazem na casa. Aí né? É na casa, é fora do shopping. Isso, e daí fica um pouquinho mais, né? Ela pode ficar um pouquinho mais. Ali no shopping ficam 16 dias, é uma pena, né? Porque pois a gente trabalha correndo para fazer É até o dia 16, Até o né? dia 16 de junho. Todos os dias, das 2 às 8 da noite. Entrada gratuita. Gratuita, é só chegar. Isso. Para quem conhece lá, é ao lado do restaurante Mamma Mia, né? Isso, é bem fácil, né? Chegou ali na Outlet, procura o restaurante. Tem um vão enorme ali, eu não tinha me dado conta que era tão grande aquilo, que deu para construir 500 metros quadrados, né? Bastante tá lindo. coisa. Não percam, vale a pena. E é um passeio também, né? Para quem é de Porto Alegre, da região ali. Isso aí. É bem bacana. É um shopping, então pode tomar um cafezinho, pode aproveitar, fazer umas comprinhas. É inevitável, não é? Muito bem. O serviço, então, é esse. Não esquecemos de falar nada sobre o evento, né? São quantos, mais ou menos, tu tens ideia de quantos profissionais estão participando? Porque às vezes tem mais de um por ambientes, né? Pois é, são 16 escritórios, né? 16 escritórios. Isso, E daí tem todos os fornecedores que também estão com esse ano, né? Eles também montaram os estandes dos fornecedores, então o pessoal pode, depois que visita, gosta do fornecedor, pode ir já falar, conversar, né? Certo. E descobrir um pouquinho mais sobre os materiais e as novidades. Muito bem. Muito obrigada, fica aí até o final de castigo, eu que a gente vai agradeço. ficar conversando. Agora a gente vai intervalo comercial, 2 minutinhos, e a gente volta com o Marcos Feidemann. Ele vai falar sobre um evento de engenharia que tem essa questão da tecnologia, de startups, um evento que a gente já falou sobre ano passado, na versão do ano passado, e o evento cresceu horrores esse ano. Já voltamos para contar tudo. Até já. Para chegar a um ambiente maravilhoso, interiores perfeito, como a gente viu há pouco, antes disso tem toda a construção, toda a obra, enfim, a tecnologia necessária para chegar àquele efeito. E vai ocorrer aqui em Porto Alegre, não é? Marcos Feidemann, engenheiro civil, o Fórum de Inovação na Construção. Conta qual é a novidade em relação ao ano passado, quem é que pode participar? Então, o Fórum de Inovação na Construção foi criado ano passado, né? Foi
um evento criado para estimular o setor, trazer mais a inovação para dentro da construção civil. E esse ano ele tem um pouco de diferente do ano passado, que ele vai ser um dia inteiro. A pessoa chega às 8h30 lá no auditório da Unicinos aqui em Porto Alegre e fica até às 6h40. O Teatro Unicinos. Exatamente, o Teatro Novo. E vai poder participar nesse dia, uma imersão praticamente nos novos tendências de tecnologia no setor. Né? Vai ter a exposição de startups, tanto daqui do Rio Grande do Sul, tem startups também de Santa Catarina que estão vindo para cá. E também vai ter a apresentação de vários cases assim, a nível nacional, empresas que estão com soluções, assim, uma das melhores soluções na América Latina, no mundo, falando um pouco de sustentabilidade também. Então, vai ser um evento que vai procurar disseminar um conteúdo, né, para o público, e o público em geral, o que a gente espera, foi o mesmo do ano passado, desde arquiteto, engenheiro, incorporadoras, né, estudantes de engenharia, de arquitetura também. E também tem aquele pessoal que gosta muito de tecnologia e está procurando um novo nicho para uma solução nova que possa criar. Certo, que aí são as startups também, Exatamente. né? A exposição delas vai ficar naquele grande vão que tem antes do teatro, ali antes da entrada do teatro vai ter a exposição, né? Às 8h30 a gente está abrindo as portas para o pessoal ir fazer o credenciamento e já começar a conhecer as startups, né? Ao final de cada grande parte do evento, no turno de tarde, por exemplo, vai ter também outro momento para a pessoa poder conhecer, poder interagir, trocar algumas ideias com os expositores. Porque podem ocorrer até negócios numa situação dessa, claro, né? Com certeza. Ano passado... A ideia, eu acho que também é essa. Né? Justamente. Aproximar os lados. A ideia é estimular, né, tanto os expositores quanto o público a, digamos, criarem novas conexões. Ano passado, por exemplo, teve empresas, startups que participaram do evento e conseguiram ampliar, né, o seu número de clientes, criaram novas conexões também. E a expectativa é que esse ano seja similar nesse modelo. Que bacana, muito legal. Eu queria um spoiler agora, assim, o que tu acha de cases e assuntos, de tecnologias que vão ser apresentadas, que vão impactar as pessoas? Tá, assim, eu vou contar algumas aqui para... Não vou divulgar todas, mas assim, tem uma empresa que vem de Pernambuco, que se chama Molegular. Ela é conhecida como o Lego da construção civil. Aí que eu queria chegar. Fala sobre a habitação resiliente, né? Você poder comprar um imóvel e aquele imóvel ele se adaptar para as gerações que você vai viver, as fases que você vai viver da vida. Vai ter um momento que você vai estar casado, daqui a pouco você vai ter filhos, depois seus filhos saem, e você gostou muito daquela localização, quer permanecer ali, mas o seu imóvel já não se adapta tanto à quantidade de espaço que você usa. Então você consegue, digamos, flexibilizar e comercializar um dos módulos para um outro morador, né, por exemplo. Tem também, falando sobre sustentabilidade, tem uma empresa de Minas Gerais, a Sanil, que ela traz uma solução que é a líder mundial de produção de células fotovoltaicas orgânicas. Ah, que bacana! Que é uma nova geração. Ela, além de ter uma produção mais eficiente, ela também gera até um design interessante. Eles estão investindo também na questão de imóveis agora para captar energia solar, né? E utilizar também em fachadas essas... em fachadas também, imagina. Fachadas de prédio. Isso eu nunca comercial. Vi ser feito por aqui. Está sendo uma tendência, assim, eles estão crescendo bastante. Surgiu como um centro de pesquisa uns 5 anos atrás e agora eles viraram uma empresa há uns 3, 4 anos e estão crescendo muito. Maravilhoso. E tem outros cases também. Vai ter cases da Andrade Gutierrez falando sobre como eles utilizaram a inovação aberta para estimular o desenvolvimento de soluções que melhoraram o sistema produtivo em algumas obras, né? E acho que não sei se eu falo de todas as outras. Não, eu achei bacana. Eu queria esses mais diferentes, assim, que chamam atenção até para quem é leigo, né? Porque essas coisas que as pessoas especializadas estão discutindo, falando e propondo, daqui a pouco vão estar no mercado e vão ser acessíveis para quem quiser, os próprios arquitetos, né, quiserem se conectar a essas tecnologias
junto com os engenheiros, né? Não acha, Monique, que é interessante? Eu acho muito bacana, é sempre essa complementação, né? Arquitetura e engenharia sempre trabalhando juntas, né? Porque a gente não é nada sem quem está ali por trás, que são os engenheiros que quebram a cabeça muitas vezes, né? A gente cria e tem que ter alguém que, de fato, execute. E o evento, ele abrange desde o começo, na prospecção, soluções para aumentar a prospecção de novos clientes na construção civil, né, no mercado imobiliário. A parte de decoração também tem algumas, vamos comentar um pouco de como as novas tecnologias estão estimulando a decoração, né, como está permitindo para o cliente ter uma imersão, né, num ambiente 3D virtual de como é que vai ser a sua casa. Então é bem assim, o objetivo é expandir, no caso, não focar só na parte produtiva, mas expandir para todos os processos, né, que participam na fase do empreendimento. E que tudo está junto, né? Se uma parte não funciona, não fica tão bom o resultado final, Com né? certeza. Até a ideia da pessoa, se não for executada da melhor maneira possível, não vai ser, né, o que a pessoa espera, né? A ideia é sempre estimular, satisfazer mais o cliente, né? E essa questão de negócio também, como tu falaste, está presente. A questão de prospecção e tudo isso, que hoje em dia todo mundo precisa disso. Eu sempre digo, quando aparecerem pessoas de vendas para vários tipos de negócios, uma pessoa que seja flexível, ela vai ficar muito rica, porque isso, sem a pessoa que vende, as coisas não acontecem, né? Exato. E aí a parte da tecnologia está auxiliando muito nesse mercado, na parte da prospecção, com a coleta de dados e informações referentes ao cliente, né? Como acertar mais o nicho de cliente e como fazer um produto que vai se adaptar e vai ter uma venda mais, digamos assim, aderente ao que foi programado. Certo. Né? Eu trabalhei muito tempo na área de economia, de produtos que foram lançados antes da hora e não aconteceram. Aí um tempo depois seria um case fantástico, né? Mas não aconteceram. Tem tudo isso, né, no mundo dos negócios. Mas muito obrigada, ainda ficas aqui conosco. Se estiver faltando algum dado do evento, a gente fala daqui a pouco. A gente vai ao intervalo comercial para vocês conhecerem um pouco da IDELI e da CKS. Já voltamos 2 minutinhos. A gente estava falando há pouco de um evento que conta tudo, Marcos. Ele vai ser dia 4 de julho, no auditório da Unicinos, aqui em Porto Alegre, no teatro. E tem a organização também junto com a Unicinos, com o programa de pós-graduação em Engenharia Civil. E para adquirir o ingresso do evento é só entrar na plataforma do Simpla, a plataforma que é a página do Fórum de Inovação na Construção, que tem dentro da própria plataforma, e ali você pode adquirir e ter mais informações sobre a agenda, todos os palestrantes, vai ser bem bacana. Tem todo o programa ali, ai que bom, então tá, lá no Simpla. Muito bem, vamos da engenharia para a arte, que tal? Bom, né? A gente adora falar de arte aqui também. Cristina Rosa. Oi. A Cristina fez uns modelitos, que são obras de arte. Eu estou simplificando e falando assim de uma maneira quase grosseira do trabalho dela. Mas ela fez umas peças incríveis que estão em exposição, né, Cristina? Conta pra gente como é que foi essa a questão até da inspiração, porque esse tipo de coisa tem alguma coisa a ver com o feminino? Sim, então, o meu trabalho ele foca em cima do feminino e as roupas para não vestir, que é dessa exposição, que ela começa dia 11, lá na Érico Veríssimo, elas são assim, uma decorrência dos meus trabalhos anteriores. Né? Uma evolução. Uma evolução, exatamente. Eu trabalho com feminino, com figurativo. Em 2015 eu fiz as pequenas esculturas, né, que eram corpos femininos em vestidos. Lá na Érico Veríssimo também. Também. Em 2008, na usina do gasômetro, eu fiz Mulheres da Vida, que eram mulheres esculpidas na tela. Então, roupas para não vestir é uma decorrência desse trabalho, é uma evolução. Certo. Só que em roupas elas ficaram maiores, receberam volume, né? E eu transgrido o verbo vestir exatamente quando corpo, roupa, pintura, escultura se mesclam. É tudo a mesma coisa. Exato, se mesclam num drama que sugere um personagem. Aí pergunta assim, por que personagem? Porque eu venho do teatro e sempre que eu ia criar um personagem, a primeira coisa que eu pensava era na roupa.
Depois sim, que eu pensava no lado psicológico, social. Então, a inspiração vem daí. Que o figurino é muito importante, né? Sim, no o figurino espetáculo. determina muito. Né? É como o acabamento também. de um ambiente, né? Exatamente, exatamente. A gente tem imagens das peças da Cristina, assim que for possível colocar no ar as fotos, vamos ver. E a reportagem sobre o seu trabalho já está no ar no site eleoneprestes.com. Já tem toda a explicação de tudo lá. Esse trabalho é um colete, um corcelete, como eu chamo, e ele é todo modelado em papel, né, num manequim de costura. Depois ele é trabalhado por dentro, dentro é uma renda, e por fora é todo colado com brinquedos. Né, eu chamei essa obra de O Abandono. Por que o abandono? Porque são brinquedos, o abandono do lúdico, o abandono da infância, do brinquedo que fica tirado, que depois, né? Dos brinquedos Exatamente, esquecidos. dos brinquedos esquecidos. E da própria infância, que é uma fase, né? Exatamente, é uma fase que a gente passa e a gente cresce e costuma se abandonar o lado lúdico. Né? Essa obra ela tem uns 58 centímetros de altura, mais ou menos. Elas são mais ou menos no tamanho natural, né? Tamanho natural, sim, não é? Roupas, elas cresceram, né? Ficaram volumosas. Sim, sim. E é interessante quando tu falas do personagem, que a gente quase imagina quem é que estaria com essa peça, né? Sim, sim. Tem uma personalidade. Tem personalidade. A peça. Essa aí é uma roupa bidimensional, ela é só frente, né? Ela é também modelada em papel, toda ela, e depois ela é modelada em papel. Modelada em papel. E tu usas a modelagem de papel, usa tecido, depois ela é toda trabalhada usa com botões, tecido, né? exato. Eu uso vários materiais. Aí são bichos de plástico, tem tecidos, bichos cobras, essas aí são só as cobras, né? Eu uso botões, eu uso contas, eu uso bichos, brinquedos, flores de pano. E a base dessa peça aí, o fundo dela é o quê? É papel. Papel mesmo? Papel. Várias camadas de papel. Tem um nome essa técnica? Não, papetagem. Papetagem. Papetagem, certo. Porque essa técnica é uma técnica antiga, ela é derivada do papel machê, né? Então eu comecei no papel machê criando os bonecos para o teatro de fantoche, né? Que eu trabalhei muito tempo com teatro de fantoches, assim, para as crianças, eu levava nas escolas, nos hospitais. Então daí depois eu comecei a fazer esse outro trabalho, né? Muito bonito. Eu estava falando que me lembra Kipling, que é uma técnica de você enrolar o papel em canudinhos. Sim, né? E depois você abre ele fica bem esse formato. Assim. Não, é papetagem esse Mas trabalho. Tem uma pintura sobre... Tem uma pintura, depois eles recebem a pintura. Tinta acrílica, eu trabalho com... Tinta acrílica. Tinta acrílica e alguns é spray. São espreados. Eu lembro as Cortem. A primeira coisa que eu lembrei quando eu li foi as Cortem. Vamos mudar para a próxima imagem, que tem umas coisas super interessantes. Olha só. Esse aí é uma peça que tem 1,70 m de altura. Ela é toda o corcelê, a parte de cima também modelado, é a mesma... E a gente continua vendo as Cortem. Modelado em papel. E agora vi uma samambaia, vi umas plantas ali. A saia é toda de folhas. Óbvio. Né? São folhas... Feitas de quê, Cristina? Essas folhas eu compro, né? Aqueles ramos são folhas... não chega a ser um plástico, é um pano. É um tecido, né? Aquelas são um tecidinho, exato. Sim. E aí tu pinta com spray? Essa aí não foi com spray. Essa aí foi toda pintada à mão mesmo. Jesus, uma por uma. Uma por uma, assim, ramo por ramo, assim. As fotos estão lindas também. E o corpo também, ele é todo apapetado, né? E depois ele é todo colado. A parte de dentro dessa obra, ela é muito interessante, ela não aparece aí. Ela é toda com bichos colados, que são sapos, aranhas, a parte baratas. De dentro tem isso. Nossa. A parte de dentro tem sapos, aranhas e baratas. E parece que estão num mangue, então eu chamo alarido no mangue. Eu gosto de inventar nomes. Fica imaginando o som que eles estão fazendo. E tem a ver, assim, eu invento nomes por causa que tem a ver com o personagem. Com certeza. Elas são muito teatrais. Agora ficou mais também. claro, assim, para mim, o teu trabalho. Eu acho que tem mais uma imagem, se eu não estou enganada ainda. Uma similar a essa.
Mas é muito interessante porque a dimensão dela também são peças grandes. São peças grandes. Imagina uma criança olhando assim, o encantamento que deve gerar na deve pessoa. ficar. Até a Kelly falou que ela leva as crianças nos museus. Eu disse, as crianças vão adorar o trabalho. Com certeza, né? vão adorar. Porque elas vão ver aqueles bichos todos. Esse aí dá para ver a parte de dentro, está muito longe. Assim, aquela parte de dentro. Ela aí está à frente A parte central é o interior. É o interior. E eu trabalho as peças sempre por dentro e por fora. Por isso que eu quando estava fazendo, mas essas peças minhas, elas são todas trabalhadas por dentro, ou com bichos, ou com tufos de tule. Então, ninguém vai vestir essas roupas, porque a gente está acostumado, a roupa ou tem um forro, uma pluminha, um pelinho. Essas não vão vestir, então são roupas para não vestir. Sabe? Foi uma coisa bem assim, saiu do nada, né? Inconsequente. O teu trabalho sempre nunca é bidimensional? Ou saísse do bidimensional, chegasse na escultura? O meu trabalho... eu acho que eu trabalho com as duas coisas. Trabalho com a pintura, a colagem, porque isso aí é um trabalho de colagem. Porque tu tem que fazer o bi para chegar, Exato. E as mulheres da vida, como eu te falei, eu esculpi as mulheres na tela. Elas eram todas de papel. O nariz eu fazia esculpido e colava. E depois trabalhava com tules, com vários materiais. Entendeu? Olha essa peça, que linda. Essa aí consegue ver o interior. O interior dela são borboletas. Maravilhosa. Qual é a altura dela? Essa aí tem uns 70, não, menos, 60 e poucos de altura. E elas vão ser expostas a partir do dia 11? A partir do dia 11. E tu vai suspender com fios? Como é que vai ser? Ou em cima de uma base? Exato, eu penso em suspender todas elas com fios, né? Tem um fio de aço com silicone, que é mais resistente. Eu espero que dê para suspender todos. Né? Exatamente, eu penso em montar enquanto instalação. Que parece que são personagens em cena, né? Inclusive vai ter uma performance na abertura. O bailarino, o Eduardo Severino, vai fazer uma performance. Tem tudo a ver com o teu trabalho. Com a integração, com o nome da exposição, né? Roupas para não vestir e as obras. Então, né? Só para dar um clima, né? Na abertura. Sim. Tem que fazer uma... Elas são pesadas? Não, são super leves. Super leves. E os materiais são leves, né? É plástico, né? Então, eu no começo ficava imaginando se não teria uma armação de arame, de metal por dentro. Não tem nenhuma delas. Porque até pelas formas, né? Tu olhando parece que tem, né? A estrutura, a forma, a cintura, tudo. Sim, porque elas são modeladas no manequim de costura. Sim, certo. Eu modelo naquele manequim. Depois que várias camadas, eu trabalho com papel couché, papel sulfite, né? Depois de várias camadas, ele vai ficando duro, endurece, cola. Sim, cola vai branca, secando, né? Vai secando e aquilo fica quase uma madeira. Que loucura. Se tu trabalha muito, muito material, eu não deixo ficar tão... para ela ter mais uma... Ou papel de seda. As minis esculturas que eu fiz, a maior parte eu fiz com papel de seda. Mas também várias camadas. Aí elas eram pequenas, elas tinham 20 centímetros mais ou menos. Que bacana. Muito obrigada. A gente vai agora a mais um intervalo comercial, 2 minutinhos, estaremos de volta. Fica aí. Continuando esse papo sobre arte, né, depois de ter falado com a Cristina Rosa sobre sua exposição, que vai abrir dia 11, lá no Centro Cultural Érico Veríssimo, lá no centro da cidade, no calçadão, ali no coração do Centro Histórico. A gente vai continuar falando sobre arte, agora com a arte educadora, com a Kelly Bernardo Martinez. A Kelly participou de uma ação, né, do Clube do Museu, sábado, né? E vai ter uma outra mês que vem. Então, a gente vai contar como é que foi rapidamente e estimular as pessoas para que participem, né, das próximas etapas. Perfeito. Como Obrigada é que é pelo convite, Leone. Eu que agradeço. Aconteceu sábado, foi uma parceria que nós fixamos com a Galeria Gravura. Também já quero deixar o agradecimento à Regina. E aí, o que acontece? O Clube do Museu é um projeto que acontece há 6 anos. Dentre as atividades, tem oficinas criativas, tem formação de professores e
o ponto máximo do nosso trabalho, que são as visitas a museus, a espaços culturais. E então, sábado nós tivemos um encontro cultural lá na Galeria Gravura, com a artista que está em cartaz lá, que está em exposição lá, que é a Clara Pechansky. E ela esteve conosco e esteve com as crianças do projeto. É um projeto social, é uma empresa social. Então, parte do nosso público ele é de iniciativa de escolas públicas e parte do nosso público é um público espontâneo. O que eu quero dizer com isso? A gente traz um grupo numa van lá de Viamão. E aí parte desse grupo, então, participa, sim, dessa forma. E num outro horário, a gente recebe as crianças de público espontâneo. O que é o público espontâneo? É crianças que se inscrevem, que já acompanham o trabalho do Clube do Museu e que aí se inscrevem pelo WhatsApp, pelo site, pela fanpage e vão, então, até os nossos encontros. Essa imagem. Esta aí foi, veja que nós criamos todo o material pedagógico para atendê-las. Toda a exposição sempre tem novas técnicas, novas possibilidades plásticas e experiências. Eu ouvi o Marcos falar sobre uma experiência para o consumidor, né? Uma vivência para o consumidor. E é isso que a gente pensa nos nossos encontros. Esse encontro foi em março, da Beatriz Milhazes, no Centro Cultural da URGS. Então, o que acontece? A gente tem 3 pilares durante o nosso passeio, que é ver arte, contextualizar arte e fazer arte. Então, as crianças passam por todos esses processos durante a visita. Elas veem arte, elas falam sobre arte, elas também escutam um pouco daquele repertório que a gente pode passar para elas e elas fazem arte. Então, aí a gente tem as imagens, né? Nós, em grupo, é um trabalho de protagonismo infantil, é um trabalho de escuta infantil, né? Muito mais do que fala, é escuta. E aí as experiências sensoriais que a gente vai promovendo, que a gente vai fazendo. E aí, sempre que possível, a gente leva as crianças ao encontro de um artista. Eu estava falando aqui com a Cristina. A Cristina eu conheço de outros, mais ou menos desde 2006, quando eu trabalhei na Casa de Cultura Mário Quintana. Porque de onde surgiu esse projeto? Eu sou arte educadora, sou pedagoga de formação. E atualmente eu sou mestranda em processos e manifestações culturais pela Fevale. E o Clube do Museu é o meu projeto de pesquisa também. Né? Claro. Então, por que eu falo isso? Porque esse vínculo institucional, esse vínculo acadêmico. Porque o clube, ele é uma praxis pedagógica. E eu não posso falar no clube sem falar nos preceitos teóricos que nos cercam e que a gente leva muito a sério. Então, quando eu falo de protagonismo infantil, de escuta, quando eu falo de que o material todo é pensado, de que as exposições são pensadas, existe uma curadoria pedagógica nisso, né? Que é uma seleção bastante cautelosa, bastante minuciosa, pensada para essas crianças, para que a vivência delas seja máxima, seja potente. Essas crianças são as vindas lá de Viamão? Parte delas, sim. O grupo chega a quantas crianças? Tem limite? Como é que é? A gente, se tem mais de 15 crianças num horário, a gente abre outro horário para atender mais crianças. Tem que ter um certo controle, digamos. Isso, a gente não extrapola, né? Porque embora nós tenhamos ali as idades que pode participar. De 0 a 5 anos é um grupo. Geralmente a gente tenta então fechar os horários conforme a faixa etária. Mas aí quando são pequenininhas as mães ficam juntas? Ficam juntos. Até 5 anos os pais ficam juntos. Pois é. E a partir de 5 é opcional a participação dos pais. Eles podem acompanhar o passeio, mas eles não participam interagindo, né? Sim. Ali é uma exposição do Aldemir Martins, que foi na Galeria Bublitz. Na imagem anterior foi com a Maria Inês Rodrigues, na gravura também. Ela esteve aqui conosco outro dia. E é interessante porque as crianças param a vida, saem do celular, do tablet, da tecnologia
e vão para a arte, para o mundo real, para o mundo da criação, que faz parte da infância, né? A infância está meio dividida entre a criatividade e a tecnologia. Eu não acho que nada seja ruim, eu acho que tudo tem momento, tem jeito de usar, né? Pode inclusive interagir, as duas coisas podem interagir, tu pode usar a tecnologia para difundir arte entre elas, ou, né, como estimular. a gente tem um dos nossos... Bom, a gente usa diversas técnicas, diversos materiais, né? Ali, ó, no núcleo ali daquele grupo tem uma caixa pedagógica, tem as caixas que são pensadas para cada exposição, né? Essa continua sendo do Aldemir Martins. O Pedro, que é filho dele, né? O Aldemir já é falecido, o Pedro esteve conosco, falou, mandou recado para as crianças. E é uma aproximação que eu estava aqui já alinhando com a Cristina para a gente fazer a visita nessa exposição que ela vai inaugurar agora em julho. Porque a gente pensa que... Qual é a grande máxima, assim? No que o Clube do Museu está se dedicando? A democratizar a arte, né? E a formar públicos de cultura. Então, isso se reflete muito bem nos nossos arquitetos, né? No pensamento com que a gente pode ter na engenharia ou na arquitetura, ou mesmo quando a gente está fazendo uma exposição. Eu estava pensando muito nisso, assim, de como a gente tem que pensar nos nossos públicos. Crianças são nossos públicos. E quem vai consumir isso é maravilhoso, isso futuramente? Hoje em dia, com a questão da tecnologia, o lado ruim, digamos assim, da tecnologia, as pessoas podem baixar uma imagem na internet, ampliar, reproduzir, colocar na parede sem saber nem de quem é, nem nada. Simplesmente uma coisa assim. Ao passo que tem artistas com obras incríveis, né, que as pessoas poderiam conhecer. E eu sempre falo que os arquitetos têm um poder na mão que eles não têm ideia da escolha, né, do que vão colocar nos ambientes, como é que vai colocar uma coisa ou outra, uma obra de arte, uma peça de design, as duas coisas, o que vai investir, aonde. Eu sei de arquiteto que não quer que o cliente gaste muito com arte, quer que gaste com outra coisa, sabe Deus por quê. Então, tem tudo isso. E o trabalho de vocês é na base, né? Tu vai formar os futuros arquitetos, inclusive. Não, eu acho que a criatividade, né, ela ajuda não só a arquitetura, engenharia, o futuro é dos criativos, né? Eu acho que são as profissões que vão continuar e nada melhor do que a gente valorizar as crianças, porque quando a gente é criança a gente não tem vergonha, né? Então é muito fácil da gente criar. A gente desenha lindamente, a gente dança, a gente pinta. E a gente tem uma imaginação que, né, eu acho muito bacana. Como eu falo, se perde o lúdico, né? Se cresce e perde o lúdico. Essa imagem que a gente está vendo é com a Foi de sábado, Clara Pechansky, com a Clara. Agora. E todo mês acontecem, podem acontecer mais. Nós temos um encontro previsto até o final do ano por mês. Mas podem acontecer mais, até como agora a gente está costurando. Para julho, nós visitaremos o Museu do Trabalho, é uma exposição coletiva de artistas. E aí a gente já está conversando aqui com a Cristina para, de repente, levar em outro sábado do mesmo mês uma outra exposição. E aí fica o convite para curtir a nossa fanpage, Clube do Museu, né, nosso site também. Clube do Museu, então... Dia 11, exposição da Cristina Rosa. Dia 4 de julho. Fórum de Inovação na Construção. Fórum de Inovação na Construção. Amostras de HD, né? Até dia 16 de junho. Até 16 de junho, lá em Novo Hamburgo, no shopping, no Fashion Outlet. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo pela contribuição de vocês. Obrigada. Espero que você tenha gostado. A gente volta amanhã. Beijo. Arquitetura e Design. Oferecimento CKS Incorporações. Construindo qualidade. E IDELI Ambientes. Essencial é ser você.